Tá bom? Primeira epístola do apóstolo Paulo, capítulo 11, versículo aos Coríntios, versículo 17, está dizendo assim: nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós diferenças. Para os que têm a aprovação de Deus, se manifestem no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro se embriaga. Não tende casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Aí Paulo diz assim: nisto não vos louvo, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. E o último versículo está dizendo assim, penúltimo: pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos, o quê? Que dormem. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra. Paizinho, Deus maravilhoso, obrigado pelo começo da tua bênção na minha vida, que é a restauração da minha voz. Senhor, meu Deus, meu Pai maravilhoso, ser conosco nesta noite, através da leitura desta palavra. Ser com a tua igreja que está linda, maravilhosa, cheia da tua presença. Mas nesta noite nós estamos aqui, Deus, porque o Senhor tem muito mais a nos oferecer. Estamos te dando louvor, meu Deus, independente daquilo que o Senhor tem para nos dar. Senhor, envia os teus anjos agora a cercar este templo mais uma vez. Que cada um, Senhor, que esteja aqui, possa sair alimentado, não do pão nem do vinho, mas possa sair alimentado da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é alimento para a nossa alma. Muito obrigado. Sê comigo, sê conosco. Nós oramos e te pedimos: fala conosco mais uma vez nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Quem aceita Deus falar nesta noite e quer que Deus fale, diga um amém bem forte para Jesus. Por favor, você vai tomar o teu assento no nome maravilhoso de Cristo Jesus. Esta carta, queridos e amados irmãos, ela foi uma carta direcionada à igreja que estava na cidade chamada Corinto. É uma carta que foi escrita aproximadamente de 54 a 56 depois de Cristo, próximo à celebração do Pentecostes, da festa que os judeus celebravam de 50 dias, que os judeus vinham de todos os lugares do mundo, segundo o capítulo 2, que nós presenciamos, que estava acontecendo esta festa, quando desceu o Espírito Santo, e essa festa comemora, dentre estes 50 dias, a essência da festa é a saída do povo do Egito e o Senhor os abençoando para chegar até a terra prometida. O livramento de Deus, a bênção de Deus, a mão forte de Deus que estava sobre o seu povo, o povo de Israel. Mas esta carta aqui é uma carta direcionada a Corinto, porque Corinto, não pense vocês que era uma igreja perfeita, que era uma igreja maravilhosa, que era uma igreja, porque aqui
do capítulo 12 ao 14 fala dos dons espirituais, que era uma igreja mais espiritual. Quando começava a cultuar, quando começava a liturgia do culto, essa igreja via anjos, essa igreja via coisas tremendas acontecer. Não, essa igreja tinha a bênção de Deus, mas era uma igreja muito problemática. É uma igreja que passava por muita imaturidade espiritual. É uma igreja que passava por muitas tribulações, por mesmo estes que estavam dentro da igreja, que levavam ela a serem vista pelos olhos de Deus como uma igreja que não estava enquadrando a vontade do Senhor. Aqui no capítulo de número 11 que nós estamos vendo, nós vamos perceber que Paulo trata com algumas coisas relacionadas ao povo, como a epístola toda. Ele vem falar com as mulheres, ele vem falar com os homens, e ele chega até este ponto, que é um ponto muito importante, a começar do versículo de número 17 que nós acabamos de ler, para falar com toda a igreja sobre algo importante que estava acontecendo de errado na igreja, que deveria ser colocado, deveria ser revisto, deveria ser colocado em prática da maneira correta, que era a celebração da Santa Ceia. É claro que quando você vai ver sobre a Santa Ceia, ela é ministrada não nesses dias somente da igreja que são plantadas pelo apóstolo Paulo nas suas 3, que são redigidas em Atos Apóstolos, viagens missionárias. Mas você vai perceber que isto foi um ato que o próprio Jesus, ele praticou com os seus. Se você for para Mateus 26, 17 a 30, lá mostra Jesus ceando com os seus e ministrando nesta ceia, quando Jesus está sentado, ministrando algo espiritual nesta ceia. Você vai ver também Marcos 14, 22 a 24, o mesmo texto falando, Lucas 22, 19 a 20, e o Evangelho de João capítulo 13, de 1 a 4, falando da ceia. Você vai perceber, queridos, que todos esses textos vão relacionar Jesus com os seus, que são chamados discípulos, que tornaram-se apóstolos, os 12. Você vai ver que o alvo da ceia é um alvo de comunhão, é um alvo que trazia comunhão, é um alvo que trazia o amor, a expressão de Deus para com eles, mas deles para com Deus, e no meio uns para com os outros. Este alvo de ser um alvo de comunhão, eles eram chamados, quando celebravam esta ceia, eles eram chamados os ágapes. Ágapes é uma palavra grega, vocês já ouviram muito, né? Das ramificações que fala de amor, mas um amor vindo de Deus, um amor que vem da parte de Deus para o homem, e este amor não fica só de Deus para o homem, este amor ele sai de dentro do homem expressado a Deus, e este amor sai de dentro do homem expressado uns para com os outros. Nós sabemos muito bem que Coríntios vai falar do amor, e lá em Coríntios fala do amor perfeito, do amor sobrenatural, deste amor ágape, porque existem outros tipos de amor que eu não vou falar nesta noite, o amor filéu, o amor eros, que são outros tipos de amor, mas o amor perfeito, que se chama ágape, ele vem de Deus para a nossa vida, e nós temos que viver neste amor e com este amor expressado para as pessoas. Então, quando a igreja que aprendeu com Cristo Jesus a praticar a ceia, a Santa Ceia, a praticar este momento de assentarem juntos, eles tinham comunhão com o outro. Mas preste atenção que esta ceia não era só algo espiritual. Esta ceia, as pessoas vinham das suas casas e traziam pratos, traziam comida, elas ceavam mesmo, elas festejavam a festa chamada festa do amor. Elas colocavam os pratos de comida, elas faziam banquetes, e ali comendo uns com os outros, pode-se dizer assim, no final desta celebração da ceia, desta festa do amor, se celebrava um momento espiritual, que era o momento da ceia. Não é como nós estamos e vamos ver aqui nesta noite, que mais uma vez a igreja do Senhor aqui vai celebrar o ato espiritual da ceia. Naquela época do começo, depois que Jesus assentou, ele comeu. Depois que ele comeu, ele demonstrou algo espiritual, que foi a sua morte, o que ele deveria passar da morte, que eles deveriam estar juntos, mas que eles ficassem ali, né, dando o valor
verdadeiro do que Jesus representava para eles. Então eles aderiram a esta celebração espiritual e colocaram a celebração do amor também, que era a celebração de uma janta, de uma comida. A igreja primitiva, quando você vai para Atos capítulo de número 2, você vai perceber do 42 a 47, Atos 20 versículo 7, você vai perceber que essa festa era tão comum que toda semana, uma vez por semana, a igreja primitiva ela celebrava a ceia. Eles se assentavam, eles comiam, eles bebiam, e eles também celebravam a morte de Cristo Jesus, esperando um retorno breve de Cristo Jesus. Mas preste atenção numa coisa: os dias foram passando, e é dessa maneira, querido, que nós temos que entender que se nós não preservarmos a maneira correta que a Bíblia nos mostra, nós podemos cair no erro de Corinto, do povo de Corinto, porque os dias foram passando. E preste atenção que daquele ano 50, 54 a 56, que foi escrita a epístola do apóstolo Paulo a Corinto, até os dias que Jesus fez a primeira ceia, e começou depois do dia de Pentecostes, a inauguração daqueles serem cheios, da pregação de Pedro, e a igreja começando, nascendo ali naqueles primórdios, você vai perceber que é um período bem remoto, bem próximo à primeira celebração da Santa Ceia. Mas os dias vão passando depois que esta carta, ou melhor, depois que a ceia começa a ser introduzida na igreja, a ceia que se chama o momento dos ágapes se reunirem, o momento da espiritualidade da ceia, e eles começam a distorcer os valores. Por que eu estou dizendo isso? Por isso que o apóstolo Paulo trata desse assunto aqui, é um assunto muito sério, porque o povo, você sabe que na igreja tem todas as faixas, posso dizer assim, financeira, tem todas as faixas da sociedade na igreja. Tem os que têm uma condição melhor, os que têm a condição pior, os ricos e os pobres. Na igreja de Corinto também, na igreja primitiva, tinham os ricos que convertiam, como também tinham os pobres que se convertiam, e todos participavam da festa do amor. Mas começou a haver a separação, a mesa dos ricos, a mesa dos pobres. A mesa dos ricos estava abastada, a mesa dos pobres estava menos abastada. Nesta festa chamada festa ágape, a celebração da festa ágape, uma das coisas, além da comunhão, de celebrar Jesus e de ter a comunhão com os outros, os ricos levavam, olha como que era puro a expressão da ceia e a presença de Deus sendo o memorial também da ceia que eles celebravam, como Jesus celebrou com eles, mostrando a morte, mostrando a nova aliança, mostrando que ele haveria de voltar para buscar a sua igreja, que eles deveriam celebrar o amor um para com o outro, a comunhão para com o outro, mas celebrar também a questão espiritual da morte de Jesus que aconteceria. Eles levavam comida, o povo levava comida para comer, mas eles também levavam mantimento para suprir a necessidade. Então festejar a festa ágape era ter comunhão, era celebrar a morte de Jesus, mas era suprir também a necessidade dos pobres da igreja. Os pobres não tinham falta quando você lê o capítulo 2, porque os ricos, os mais abastados, supriam a necessidade da igreja. E uma vez por semana, os ricos, além de levar a comida para ser comido, para festejar, eles levavam a abastança e supriam a necessidade dos pobres da igreja. Mas agora os ricos começam a demonstrar ações diferentes na festa ágape. Começa a haver uma divisão no meio da festa ágape. E não é isso que o texto começa a dizer a partir do versículo de número 17. Está dizendo: nisso que vou dizer-vos, não vos louvo. Paulo está dizendo: olha, o que foi ensinado por Jesus, que por divina visão e revelação Deus, Jesus me deu, porque eu não andei com Jesus, é o que eu vou ensinar para vocês, o que é a verdadeira festa, a festa da ceia do Senhor, o que é o verdadeiro celebrar do Senhor, porque vocês estão levando para outro lado. Eu não vou louvar vocês, porque vocês estão torcendo a verdade, vocês estão tendo ações e intenções malignas nos vossos corações. O apóstolo Paulo vem dizer assim, versículo 19: e até importa que haja entre vós diferenças, para os que têm a aprovação de Deus se manifesta no vosso meio. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, o que está acontecendo não é união, não é amor, não é comunhão, não é demonstração do ágape que está acontecendo no meio de vocês. Vocês estão reunindo com outras intenções, vocês estão trazendo divisão para a igreja, e não é isso que Deus quer. Mas tem uma coisa, queridos,
Quando a igreja hoje, contextualizando o que Paulo está dizendo, quando a igreja hoje se reúne, não se preocupe com quem está aqui dentro da casa do Senhor com intenções que não são intenções puras, que não são intenções espirituais, que não são intenções do reino. Paulo está dizendo, vai ser manifestado, porque é até bom que se manifeste aqueles que querem com orgulho, com altivez, tentar subir e pisar nas pessoas, e Deus vai mostrar quem está dentro da casa dele com intenções verdadeiras, e estes vão receber um galardão da parte do Senhor. Aleluia! Quem está com boa intenção vai ser mostrado por Deus. Deus vai revelar estas obras, Deus vai revelar esta maneira de se expressar, porque convém que aqueles que estão indiferentes façam e hajam com indiferença, mas quem tem um coração puro, quem ama a palavra e quem ama o Deus da obra, vai estar com o coração aqui para louvar verdadeiramente em espírito e em verdade o dono da obra. Aleluia, louvado seja Deus. E aí ele vem falando aqui, olha, quando vocês reúnem para comer, quando vocês reúnem, vocês não têm que comer, encher a barriga, se embriagar, porque preste atenção, eles estavam levando até bebida e se embriagando na festa. Então o motivo era outro, o motivo era se assemelhar às festas pagãs, que havia glutonaria, que havia bebedice, que havia orgias, e eles queriam introduzir na igreja. E o apóstolo Paulo agora vem e começa a mostrar para eles o que eu recebi do Senhor, que também eu vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, ele partiu do pão, ele pegou do cálice, ele deu do cálice, ele bebeu do cálice, e a mensagem foi diferente. Irmãos, quando chegou no século II, esta igreja, presta atenção, estava totalmente dividida. Capítulo 11 mostra isso. As mulheres, olha os problemas que estavam acontecendo dentro da igreja. Escuta bem os problemas que estavam acontecendo dentro da igreja, que eu quero falar só um pouquinho com vocês. Capítulo 11, versículo 2 está dizendo: eu vos louvo, irmãos, pois em tudo vos lembrais de mim, retendo os preceitos como vô-los entreguei. Mas aí depois você vai ver nos próximos versículos que ele está louvando, falando que está louvando, mas o povo está fazendo da maneira errada. Paulo está louvando porque ele ensinou certo, mas o povo estava fazendo da maneira errada. A atitude, primeira coisa, das mulheres relacionadas ao culto, relacionada aos maridos, relacionado a Deus, estava completamente diferente. As mulheres não tinham reverência dentro da casa do Senhor, não tinham reverência quando havia culto na presença do Senhor. Segunda coisa, havia falta de fraternidade e de reverência das pessoas. Eles agiam de qualquer maneira, até os homens começaram a fazer de maneira errada as coisas. Então a igreja virou uma completa desordem. E por último, que eu percebo aqui, que estava vendo a igreja, capítulo 12 a 14 de Coríntios, é que as pessoas, ao invés de administrar bem os dons espirituais e usar para a glória de Deus, para que eles pudessem ser canais, bênção, vasos na mão de Deus, eles estavam usando, para o seu próprio deleite, para se exaltar, para colocar como o melhor, o mais espiritual. E o apóstolo Paulo vem dizendo que os dons estão sendo usados como maneira, como ferramentas impróprias dentro da igreja. Então ele começa a dizer: homens, mulheres, a fraternidade, a comunhão, tudo isso está errado, a maneira de vocês expressar, porque não está havendo ordem, não está havendo o obedecer daquilo que o próprio Jesus e que eu ensinei para vocês de Corinto. E por último ele fala e mostra do 12 ao 14 que o povo usava de uma maneira imprópria os dons espirituais, achando que era melhor um dos outros e colocando o exercício dos dons espirituais de uma maneira errada. Quando chegou no século II, irmãos, no século II a igreja estava totalmente dividida, e aí houve esta divisão, porque quando eles se reuniam, nós podemos perceber do capítulo 1 ao 4, quando Paulo trata sobre isso, ele começa a ver a divisão visível dentro da igreja. Ele vai e ensina, prega como missionário, como um pastor, fala a maneira que deve ser o começo da igreja, como que eles devem expandir e preservar os princípios, como funciona a igreja. Mas uns estavam dizendo: olha, eu sou de Paulo,
Ah, eu sou de Apolo. Ah, eu sou de Cefo. Ah, eu sou de Cristo. Então, estava havendo blocos partidários dentro da igreja, colocando como aqueles que passavam por ali, aqueles que foram ensinados por Jesus, ou até o próprio Jesus, como o melhor partido que a igreja deveria, o quê? Que ela deveria servir. E aí Paulo escreve, porque quando chega no século II, a igreja, que era aqui só o começo do problema em Corinto, ela está totalmente dividida, ela está totalmente desorganizada. Quando chega, irmão, segundo a história da igreja, no século VII, há um concílio chamado Concílio de Cartago, e neste Concílio de Cartago, eles decidem fazer a separação. Vamos parar com esse negócio de celebrar a festa de amor junto com a Santa Ceia do Senhor. Vamos dividir esse negócio. Por quê? Porque eles estão reunindo com outras intenções, para serem partidários, por orgulho, por glutonaria, por espírito faccioso. Eles estão reunindo para bebedice, eles estão reunindo por egoísmo, por inveja. Está tudo errado na igreja. Eu vou ler um versículo para vocês, que é o versículo 21, está dizendo assim: pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia, assim um tem fome e outro se embriaga. A igreja estava uma bagunça, e neste concílio de Cartago eles decidiram: vamos separar, vamos tirar esse negócio de janta, vamos tirar esse negócio de comida, porque o espiritual está sendo esquecido. E quando se faz o espiritual, eles estão fazendo com sentido pecaminoso. Então vamos acabar com tudo isso. Vem Paulo agora e coloca para Corinto qual é a verdadeira ministração da Santa Ceia, qual é o verdadeiro mover de Deus quando se ministra a Santa Ceia. Paulo então chega no versículo 30, depois que ele fala qual é a verdadeira ministração, o sentido da ceia, a maneira pelo qual a igreja deve celebrar a ceia. Você pode até perguntar: pastor, todo culto nós podemos celebrar a ceia? Pode, meu irmão, não tem problema, claro que sim. Celebramos uma vez por mês, porque com certeza o pastor está dando a chance para você se consertar o mês todo, mas se consertar tem que ser todo dia, claro, não é verdade? Porque se o Jesus, que o versículo de número 25 vier, como diz lá, que nós temos que celebrar e anunciar a morte até que ele venha, se nós então estamos esperando a volta de Jesus, nós temos que estar preparados para nós podermos ter comunhão uns com os outros e com ele. É todos os dias da nossa vida, não é só uma vez por mês que nós pedimos perdão. Todos os dias tem que haver um consertar do nosso altar, todos os dias tem que haver um consertar da nossa vida espiritual. E aí, se tiver ceia de te pegar de surpresa, não é como eu ia com a minha esposa quando éramos lá seminaristas lá no Paraná, nós íamos na igreja. Tinha igrejas que celebravam no primeiro domingo, no segundo domingo, no terceiro. Tinha vezes que a gente frequentava igrejas diferentes, ajudando os pastores, que eles celebravam dias diferentes. Nós tomávamos ceia o mês todo, os 4 domingos do mês, porque nós estávamos nas igrejas que celebravam a Santa Ceia do Senhor em domingos diferentes. Agora imagina, irmão, andar em pecado e não ter condição de tomar da Santa Ceia. Por isso o apóstolo Paulo fala aqui: por causa disso há entre vós muitos o quê? Há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Na igreja de Corinto, muita gente começou espiritualmente a perecer, começou fisicamente a aparecer enfermidades, porque por consequência da maldição de celebrar as coisas, de fazer as coisas do Senhor de maneira incorreta, de uma maneira absurda, de uma maneira pecaminosa. Mas nesta noite Deus está falando conosco que todas as vezes que nós tomamos a ceia, é uma confirmação da saúde espiritual que Cristo Jesus, operando na nossa vida, está fazendo todo dia. É a confirmação que Cristo Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz hoje está sobre ele, estava sobre ele, e pelas pisaduras do dia a dia, até a confirmação da celebração da Santa Ceia, nos trouxe a paz, nos trouxe saúde. Nesta noite nós vamos celebrar a ceia. Sabe por quê? Porque Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço. E nós temos
que andar em novidade de vida e acreditando. Eu tomo a ceia, porque todo dia Jesus me perdoa dos meus pecados, porque todo dia Jesus é para mim um referencial para minha alma, um libertador da minha vida, dos pecados que me afligem. Louvado seja Deus. Eu não vivo enfermo, eu não vivo nenhuma vida debaixo do pecado e da maldição, mas eu vivo em novidade de vida. Tem alguém que vive em novidade de vida aqui? Tem alguém que vive liberto do cativo e do cativeiro do pecado? Levanta a sua mão e agradeça a Jesus. Por isso que nós vamos celebrar a ceia nesta noite, porque a morte de Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância para você. Aleluia! Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. A consequência deles celebrarem a Santa Ceia da maneira errada, e é o ponto que Paulo coloca aqui, é porque eles estavam debaixo da consequência e do julgamento divino chamado maldição. A maldição, meus irmãos, ela prejudica a vida do homem. Se você for comigo lá para Deuteronômio, você quer abrir sua Bíblia comigo? Se alguém puder colocar aí no nosso telão, em Deuteronômio, capítulo de número 28, a partir do versículo 15. Olha o que Deuteronômio 28, 15 vai falar para nós o que é a maldição, que leva pessoas a estarem enfermas, estarem doentes, por louvarem, servirem e profazerem as coisas espirituais de qualquer maneira e com a sua própria vontade carnal, humana e diabólica. Lá está dizendo que quem vive e não obedece, quem está debaixo de maldição, vai acontecer aquilo na vida da pessoa. 28:15 diz assim: será porém que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Você pode até correr da maldição, mas se continuar fazendo o que não agrada a Deus, deixando de obedecer a palavra, deixando de apresentar o teu louvor, de apresentar a tua vida como sacrifício vivo todo dia, pedindo perdão dos seus pecados e acreditando que o sacrifício de Jesus é suficiente, ou deixando de acreditar que não é suficiente, infelizmente todas as maldições te seguirão e te alcançarão. Não vou ler os próximos versículos, porque lá vai mostrar que tudo vai dar errado. Lá está dizendo que quanto mais você lançar semente sobre o solo, um dos versículos está dizendo isso, que quanto mais, eu só vou dar o número do versículo, está dizendo assim, olha, será motivo de assombro. Aqui está dizendo assim no versículo de número 38, lançarás muita semente ao campo, mas colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Olha para você ver um exemplo de todos, da falta da obediência, da falta de não entender o que Jesus fez por nós e que a Santa Ceia demonstra para nós. A morte de Jesus e o valor que Jesus fez através da sua morte na cruz do Calvário. Se você for comigo, põe esse texto para mim, por favor, meu querido. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 16. Nós vamos entender agora o porquê que Jesus é o nosso intercessor e o porquê que Ele morreu em nosso lugar. Capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 16, está dizendo assim, capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 16, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 16, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 16, olha o que está dizendo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 2,16, 2,16. Então anotei errado, 2,6, obrigado. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por o quê? Por quem? Por todos, para servir de testemunho ao seu tempo, o qual Ele deu
Por quem? Por redenção. Essa palavra redenção é a anulação do pecado, é a anulação da condenação, é a anulação do julgamento, porque Jesus se deu por todos. Sabe o que vai acontecer? Vai servir de testemunho, porque nós não vamos ficar mais debaixo do julgamento, mas debaixo da maldição. Nós vamos sair da morte para a vida, da maldição para a bênção. Quem entende esta palavra, quem entende o que Jesus fez, levante a sua mão e agradeça a Ele nesta noite. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar agora lá para o texto de Deuteronômio para nós terminarmos. Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 1. O que fala em Deuteronômio 28, versículo de número 1? O irmão vai colocar para nós, está dizendo, olha o inverso do 15, do versículo 15, está dizendo: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno. Lá está dizendo o quê? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E as bênçãos são tão grandes, irmãos, que lá está dizendo que vai nos colocar por cabeça e não vai nos colocar por cauda. Vai nos colocar por cima e não vai nos colocar por baixo. A amassadeira sua, minha irmã, de fazer o bolo, a tua panela vai ser abençoada, a tua criação vai ser abençoada, a tua casa vai ser abençoada, os teus filhos vão ser abençoados, tudo que você fizer vai ser abençoado. E o versículo, põe para mim, eu creio, o versículo de número 14 do mesmo texto. Olha aqui o 14 do mesmo texto vai falar para nós. E se não te desviares de todas essas palavras que te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após os deuses para o servides. Se você não desviar das palavras, se você não for para a direita nem para a esquerda, se você não servir nenhum Deus, o versículo 1 até o versículo 13 vão se cumprir na sua vida, na vida da tua casa, porque é promessa de Deus nos abençoar por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário pela nossa vida. Terminando, irmãos, este sermão, que ele é um sermão mais rápido, porque nós temos a ministração da Santa Ceia, porque este sermão é um sermão lógico para nós entendermos. O apóstolo Paulo diz assim: pois eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, ele partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Versículo de número 26, aqui nos mostra o ideal da ministração da ceia. A ceia, ela não é ministrada para nós fazermos e lembrarmos de qualquer maneira e exercermos ela de qualquer maneira. A ceia não é feito para você comer um pedacinho de pão e tomar do cálice que está ali de qualquer maneira, ou para fazer dos momentos. Preste atenção, quando nós nos reunimos aqui na igreja, talvez a gente ache: nós estamos fazendo um jantar, e aí a gente pode fazer de qualquer maneira, agir de qualquer maneira. Não, queridos, todas as vezes que nós nos reunimos, quer seja momentos espirituais, quer seja momentos de confraternização, tem que haver o verdadeiro sentido por que Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário. Olha o versículo de número 26, eu explico e termino aqui: pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor. Ceia para anunciar a morte do Senhor, ceia para lembrar do sacrifício de Jesus, ceia para lembrar que Ele passou em nosso lugar, que Ele
expiou em nosso lugar, que Ele sofreu em nosso lugar, que o preço foi caro. E não importa se é uma social lá embaixo, temos que ter comunhão, mas comunhão respeitando os nossos irmãos. Nós não estamos vindo para aqui só pensando em encher o estômago e embriagar, não. Nós não estamos vindo para aqui porque não tem nenhum lugar para nós estarmos naquele dia que tem uma festa social lá embaixo, ou que tem um culto de Santa Ceia, não. Nós estamos aqui, quer seja no espiritual, quer seja no social. Sabe por quê? Porque há valor daquilo que Jesus fez através da sua morte. Sabe para que é? Para demonstrar amor por mim e para eu demonstrar e ter comunhão com os meus irmãos. Louvado seja Deus. Outra coisa que a ceia representa para nós, além da morte, a ceia representa que nós temos que anunciar que Ele virá. Se você olhar para esta mesa e esquecer que Jesus vai voltar para buscar a igreja, você está ceando de uma maneira errada. Você tem que olhar para esta mesa e lembrar: Jesus partiu o pão mostrando que era necessário morrer no meu lugar, mas Jesus também, Ele mostrou que era necessário morrer no meu lugar, mas que Ele iria ressuscitar, aleluia, para perdoar os meus pecados, e que um dia Ele não iria ficar para sempre na terra, Ele iria ser assunto ao céu, Ele iria estar no céu de glória novamente. Mas Ele promete: vou voltar para buscar os meus, vou voltar para buscar a minha igreja, eu vou voltar para arrebatar a minha igreja. A igreja não vai ficar para sempre nessa terra, meu irmão. Todas as vezes que nós comermos do pão e tomarmos do cálice, nós vamos lembrar: Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. E quem quiser ficar aqui para o julgamento, que fique, porque a igreja vai subir para poder gozar das bênçãos do Senhor por toda a eternidade, aleluia. Por isso que está dizendo aqui Paulo, contextualizando e termino: examine esse homem a si mesmo, faça análise, não coma para encher a barriga. Se é para comer para encher a barriga, que come em casa, é isso que Paulo está dizendo. Se é para fazer qualquer coisa, que faça em casa. Agora não tem mais a festa ágape, agora tem a Santa Ceia, que você precisa de fazer o memorial espiritual, mas não esquecendo que o espiritual não está desvinculado às nossas ações para com os irmãos. Jesus está mostrando para nós que a ceia é um demonstrar do amor que Ele tem para nós. E esse amor vai ficar só comigo? Esse amor da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, que em breve Ele vai voltar, vai ficar só para mim esse valor? Não. Esse valor, ele tem que exalar de mim aqueles que estão aqui comigo, tendo comunhão comigo, comunhão com o Senhor. Eu preciso suportar você, meu irmão, e você me suportar. Se nós olharmos para a arca, nós vamos perceber isso. Eu estava lendo esses dias para trás com os meus filhos a história da arca. A arca, ela ficou, até descer as águas e tudo, a começar do ano 600, que ela fala, até 601. Foram um ano até a ordem de Deus, até 40 dias e 40 noites chovendo, 150 dias as águas não baixaram, depois mais 150 dias para a água baixar, total de um ano. Agora imagina, todo tipo de animal, uma janelinha lá e a porta fechada que ninguém podia abrir, porque se abrisse a porta, inundava a arca. Agora imagina vocês, os 3 filhos, a esposa, as 3 noras e Noé. Todos eles eram iguais? Não. Todos eles eram diferentes. O mau cheiro de urina, o mau cheiro de fezes, o cheiro de alimento, o cheiro normal da pele dos animais. Não era fácil suportar a arca, mas era ali o lugar que eles deveriam estar para serem salvos. Quem está fora da arca, escuta bem nesta noite. Quem está fora da igreja, escuta bem nesta noite. Vem para dentro da arca enquanto é tempo, porque o dia que essa porta chamada da graça se fechar, você vai se arrepender amargamente. O juízo de Deus vai descer, e aí você vai falar: onde estão os crentes barulhentos? Onde está a igreja pregando? Onde estão os pastores?
Onde está o povo de Deus? Não vão estar aqui, mas você vai lembrar daquilo que eu falei nesta noite. Anuncie a morte dele até que ele venha. Ele voltou, ele voltou, ele voltou e levou a igreja para a glória. Levou a igreja para a glória. Vamos suportar uns aos outros, irmão, vendo a arca. Suporte aquele que está aí, que é imaturo, que é fraco na fé. Você que tem mais maturidade, aguenta aí mais um pouquinho. Ajuda ele a caminhar mais um pouquinho. Não deixa ele sair da arca. E você que está fora da arca, vem para cá para dentro hoje. Rápido, rápido. Porque quando fechar o período da graça, o período da igreja, quando acabar esse tempo e fechar a porta da arca, fechar a porta da graça, eu não quero estar aqui. Quem quer estar aqui, levanta a mão. Quem quer estar aqui na grande tribulação, levanta a mão. Quem quer estar aí na grande tribulação, levanta a mão. Mas quem quer ser tirado dessa terra e não provar da grande tribulação, levanta a mão. Eu não quero estar aqui. Eu não quero estar aqui. Lembra da arca. Lembra também que nós temos que anunciar: Jesus vai voltar. A ceia mostra a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, mas que Jesus vai voltar. E por isso, quando eu como do pão, quando eu bebo do cálice, eu preciso ter comunhão com você. Eu preciso ter comunhão com o Senhor. Porque não é um comer de qualquer maneira. Não é um comer por glutonaria. Não é um beber por bebedice. Não é um comer, um beber porque eu quero ser melhor do que você, não. Mas é um comer e um beber, lembrando: a morte dele me fez ser um com meu irmão. A morte dele me fez ser um com os meus amados da igreja. Me fez eu amá-los incondicionalmente. Me fez perdoá-los incondicionalmente. Quando eu como e bebo deste cálice, eu me lembro que daqui, aleluia, nós vamos celebrar aqui, e daqui vamos celebrar eternamente com o Senhor lá nas bodas do Cordeiro. É daqui para lá. Aqui é um ensaio, lá vai ser real, lá vai ser verdadeiro. Quantos que pode aplaudir Jesus? Porque nós vamos ceiar com ele na boda do Cordeiro. Quando a igreja for tirada dessa terra. Esta é a palavra que eu tinha para vocês nesta noite. Não celebre de qualquer maneira. Eu gostaria de pedir vocês 2 minutos. Que eu não fui demorado. Fui demorado? Amém? Todos entenderam a palavra? Amém? Amém. Agora a minha pergunta para vocês é nesta noite. 2 minutos. A minha pergunta para vocês nesta noite é: qual é a posição que vocês gostariam de ter na casa de Lázaro? Jesus chegou e Jesus acertou. Lá estava Marta. Corre para lá, corre para cá, arruma a cozinha, arruma a cama, passa a vassoura, vê se está chegando o irmão, vê se está faltando alguma coisa em cima do fogão. Nesta noite Deus está dizendo: aonde estão as Marias? Tem Maria aqui nesta noite. Estou falando para os homens e para as mulheres que quer ficar ao pé de Jesus, que quer valorizar quem é Jesus. Sai agora do seu lugar e vem aqui ficar de joelho aqui perto de mim. Quem quer ficar perto de Jesus nesta noite, sai do seu lugar agora e vem aqui. Quero colocar você diante do Senhor nesta noite. Tem alguém que gostaria de vir e se colocar aqui? Estou usando uma tipologia. Sai do seu lugar agora e vem aqui falar com Jesus. Jesus, eu valorizo quem tu és. Eu vou celebrar a ceia, Jesus, mas eu sei quem o Senhor é para a minha vida. Fecha os teus olhos. Estou falando para quem não é e para quem é. Quem gostaria de ter um tempo de qualidade com Jesus, de não fazer as coisas de uma maneira egoísta, de uma maneira individual, de uma maneira facciosa, mas gostaria de fazer com seu coração humilde, contrito, verdadeiro.
Venha se colocar como Maria aqui na frente, que eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém que gostaria de comer as palavras que Jesus prega?